O mundo que Jesus vivia, bem como os discípulos, pertencia a Roma. As leis de Roma, o poder de Roma, como destacado na fala de um personagem de um filme muito interessante, ele diz assim que não importa o que as pessoas eram antes de Roma chegar, as mãos e os corpos das pessoas eram as espadas e os escudos de Roma. O coração deles ditavam os ritmos dos exércitos romanos. O Deus deles era a glória de Roma. Jesus averigua também como funcionava esse reino a partir de uma conversa interessante naquela famosa história da cura do servo do centurião. Quando o centurião fala assim para Jesus, olha, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens que eu digo para eles. Eu digo para um deles, vai e ele vai. Eu digo para o outro, vem e ele vem. Perceba que o soldado ele é apenas uma extensão da vontade do centurião. Não é exigido dele ter criatividade, iniciativa, liberdade. Ele só precisava ter uma obediência forçada pela hierarquia. Então, o mundo romano funcionava dessa forma, imperava uma autocracia em que um dominava sobre o outro e todos eles estavam submissos a Roma. Um belo dia, os evangelhos nos relatam, em um episódio trágico e cômico ao mesmo tempo, em que a mãe de Tiago e João chega para Jesus e pede que os filhos ocupem um lugar direito, outro lugar esquerdo, né, os primeiros lugares do reino que Jesus iria instaurar. Jesus é enfático em declarar que existia uma grande disparidade entre como os governos, as nações do mundo funcionam e como o reino dele funciona. Olha comigo aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 25, diz assim, ó: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só que coisa interessante. Jesus destaca aqui que os reinos do mundo, eles são marcados por autoridade e domínio. É assim que as pessoas se relacionam nesses reinos. Agora, no reino de Deus, Jesus vai dizer, a relação entre as pessoas é caracterizada pelo serviço. Só existia um lugar, uma posição que os discípulos poderiam almejar e ocupar no reino de Jesus. E essa posição era de servos. Isso revela uma grande ironia no pedido de Tiago e João, porque eles queriam ocupar os primeiros lugares em um reino que eles desconheciam os primeiros princípios. E, infelizmente, nem sempre na história da igreja cristã esse conselho de Jesus foi seguido. A lição vai destacar também o fato de que, a partir do quarto século, gradualmente, a igreja cristã, que era perseguida até então, diante de um personagem, por causa de um personagem famoso chamado Constantino, que se converteu ao cristianismo, ou se converteu falsamente, aí tem muita discussão sobre isso, mas ele se tornou um imperador cristão e a igreja cristã, que antes era perseguida, aos poucos se tornou um poder perseguidor também dentro do império. Isso aconteceu pelo fato de que o Estado então começou a interferir em questões religiosas e a igreja começou a interferir em questões do Estado. Então esse relacionamento íntimo entre igreja e Estado que se desenvolve no Império Romano a partir de Constantino teve consequências muito semelhantes àquelas que aconteceu com Israel a partir do momento que eles estabeleceram para si um rei. Isso levanta para nós uma reflexão de quão importante é atentarmos à palavra de Deus, sabemos o que Jesus diz a respeito do reino dele e temos a certeza de que, como ele declarou de maneira enfática certa vez, o reino dele não pertence a esse mundo. E nós, como servos desse reino, devemos nos comportar, nós devemos viver, nós devemos obedecer a parâmetros e normas que não estão explícitos, não estão mostrados no reino desse mundo, mas na palavra daquele que originou o reino de Deus dentro do nosso coração. Que Deus nos abençoe.